Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida. E no próximo dia 25 de outubro comemora-se o Dia Nacional do Dentista e o Dia da Saúde Dentária. Quando se fala nesse profissional, a maioria das vezes as pessoas o relacionam com a limpeza dos dentes, tratamento de cáries e alinhamento, que por sua vez é feito através dos aparelhos ortodônticos. E é sobre isso que nós vamos começar nesta edição com o ortodontista Abdia Teles. Doutor, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia. E já que nós estamos em comemoração, porque dia 3 de outubro, no início deste mês também, foi comemorado o Dia Mundial do Dentista. Aí várias datas, né, que trazem pra gente uma reflexão. E pra gente entender um pouquinho mais a respeito dessa especialidade, é importante a gente falar sobre o papel do dentista, né, doutor? Sim. O dentista que está aí como uma parte, né, da saúde do organismo como um todo, né, e a gente sabe muito bem que se os olhos refletem o espelho da alma, né, o dente é espelho da alma e do corpo também, que a gente, quando está sorrindo, a gente passa uma alegria, passa um certo entendimento de satisfação, e aquele negócio, se a beleza atrai, o conteúdo mantém, e aí a gente tem que iniciar com essa beleza do sorriso. Agora, para iniciar todo um tratamento, é necessário fazer uma conversa, uma entrevista prévia, uma anamnese, como chamam, né? E dentro da área do dentista, o que é feito exatamente? O que é observado? Até a palavra diagnóstico, né, ela vai dizer esse sentido, né? O diagnóstico é o problema. Então, o profissional ele vai fazer o exame clínico e aí, juntamente com o exame complementar, ele funde esses dois para dar o diagnóstico. E esses exames, eles vão de todos os tipos, né? A gente vai desde o exame radiográfico, tá? Fotografias, modelos, né? E a gente faz um estudo tanto do ponto de vista de face, como estruturas dentárias, musculares, estruturas ósseas e dentárias. Existe uma idade para começar a usar aparelho ou todas as pessoas em algum momento da vida, independente da fase que estejam vivendo, podem usar? Ótimo. Assim, nós temos na ortodontia 3 etapas de tratamento, que é a preventiva, a interceptativa e a corretiva. Então, dentro desse período, você vai ter aí as crianças. Então, dependendo de como a criança está sendo afetada com um problema dentário, no caso ortodôntico, ela deve procurar o ortodontista. Então, uma idade. A partir do momento que a criança já está na dentição descida, ou seja, a partir dos 3 anos e meio, ela já pode procurar o odontopediatra. O odontopediatra, ele sim vai ser o primeiro profissional a ter o primeiro contato com a criança. E aí, com esse primeiro contato, ela já vai saber se ela vai ser necessário iniciar um tratamento preventivo ou não. Ou seja, a partir da primeira dentição formada, ela já pode procurar o profissional. Hoje a gente encontra uma variedade muito grande de aparelhos ortodônticos, né? Qual seria o tipo mais indicado para o nosso caso, para quem gostaria de manter a parte estética também, para quem trabalha com televisão, rádio, outros veículos de comunicação, blogueiras, enfim, que não gostariam de expor esse aparelho para todo mundo? Existem opções que escondem isso, doutor, mais discretas, digamos assim? Sim. O que é interessante, né, é que o mercado ele dita as normas, né? Então hoje, com essa necessidade da estética, não só do ponto de vista de quem trabalha com a televisão, mas de repente você tem um médico que de repente ele está no consultório, ele tem um dente que pode ser melhorado e de repente aquele aparelho que aparece, ele não vai dar uma percepção, né, de uma pessoa madura, que tem experiência na área, ou mesmo um juiz. E aí nós temos vários tipos de aparelho hoje que você pode usar no sentido de esconder isso, ou seja, você vai ter a correção, você vai apresentar a sua correção, mas ninguém precisa saber disso. E aí nós temos o aparelho lingual, tá? Que a gente tem até algumas fotos que eu passei para você, que a gente vai mostrar. E aí a gente tem também os aparelhos invisíveis, são placas que existem empresas nacionais e internacionais fazendo hoje em dia. Vamos entender um pouquinho mais a respeito deste assunto na nossa tela interativa com as nossas fotos que o doutor trouxe para a gente, para identificarmos essa questão da diferença também. Agora, isso, produção, que o doutor trouxe para a gente discutir um pouquinho sobre isso. O que seria essa foto, doutor? Então, essa foto já é o sentido de como o aparelho lingual ele passou a ser vinculado, porque esse é já um BRAT, tá? Novo, que é um aparelho que a gente chama de BRAT autoligado, que ele não utiliza os elásticos, e como ele não utiliza os elásticos, ele tem essa travinha azul, tá? Aquela parte rosa seria o fio, então você não tem os elásticos.
O fato de não ter o elástico, você tem uma redução do acúmulo de placas bacterianas, a higienização é melhor, que é importante no caso quando você está usando um aparelho, tanto pela face labial quanto pela face lingual, que é por dentro. Agora nós vamos ver uma outra foto que mostra um caso pra gente, o antes e o depois seria, né? Isso. Esse então, é o tipo de aparelho mais usado. Exatamente, exatamente. Então, assim, a ortodontia, ela tem uma casuística de mais de 100 anos. Então, hoje, o que existe de evidência científica sobre esse tipo de aparelho, ele é muito grande. Então, você que vai fazer um tratamento ortodôntico, você não tem que se preocupar com o aparelho que você vai utilizar. O profissional ortodontista, ele vai lhe dar o problema que você tem e vai lhe indicar o que é melhor para você. E, nesse caso, esse aparelho é o que tem melhor casuística, ou seja, ele vai resolver realmente o seu problema. E aí tem a diferença, né? Ou seja, essa moça, ela está usando um aparelho lingual. Então não está aparecendo, mas ela está de aparelho. Ou seja, ela chegou, tirou o aparelho labial e está com o aparelho lingual. Também. Agora, falando um pouquinho, quando vem esse assunto à nossa cabeça a respeito de aparelhos ortodônticos, existem dois tipos no mercado, que é o fixo e o móvel. Sim. Agora, em que casos que entra o fixo e o móvel? Logo depois que usar o fixo, tem que usar o móvel? Porque dizem que pode sofrer alguma alteração com a retirada desse aparelho, os dentes podem andar ainda, e devido a isso a gente tem que utilizar esse móvel durante algum tempo. Isso é verdade? Então, em relação aos aparelhos móveis, existem etapas do tratamento. Então, existe uma etapa de tratamento chamada tratamento ortopédico. O tratamento ortopédico, muitas das vezes, ele é realizado com um aparelho móvel. E você também tem a época do aparelho fixo. Quando você conclui o tratamento ortodôntico com o aparelho fixo, aí você entra com um aparelho móvel, que são aparelhos de contenção. Ele vai conter o processo de tratamento para que toda aquela estrutura se acomode agora sem a força do aparelho inserido nos dentes. Tá? Agora a gente vai entender uma outra fase também. Vou pedir para a nossa produção colocar a nossa próxima imagem. Nesse caso, a gente não traz isso para a realidade que nós estamos falando aqui, né, doutor? O que tem a ver a luta, a artes marciais com o uso do aparelho ortodôntico? Então, porque o aparelho lingual ele surgiu realmente no Japão, com esse interesse de fazer com que essas pessoas que estavam fazendo um tratamento labial passavam por essa situação, né? E aí você vai ter um problema muito grande na boca, com ferimentos. Então começou a surgir desde lá na década de 60 ainda, muito precocemente, o estudo com os aparelhos linguais. E esse aparelho lingual ele veio evoluindo com a evolução da tecnologia e com o interesse da população pelo consumo desse tipo de aparelho. Agora, esteticamente, como é que é esse aparelho? Utiliza esse ferrinho, utiliza os brackets? Tem como a gente mostrar por dentro e falar um pouquinho a respeito disso? Sim, eu acho que tem uma... Pode passar a nossa próxima imagem, produção, para a gente entender um pouquinho mais a respeito disso. O que a gente tem? Então, esse aí seria um exemplo de um aparelho lingual, tá? Que ele não é um aparelho confeccionado anatomicamente para uma pessoa em específico. Você compra esse aparelho, o profissional ortodontista ele vai diagnosticar quais casos você pode usar esse tipo de aparelho e você vai e insere na boca do paciente. Então você tem que ver a foto do dente, então ele fica fora da linha oclusal, o paciente come, mastiga, não toca. Muitos acreditam que esse tipo de aparelho ele é mais incômodo e na verdade não é. Porque, na verdade, o lábio, você não consegue afastar o lábio dos dentes, mas a língua você consegue afastar. E aí a pessoa consegue utilizar o aparelho, falar, comer de uma maneira muito mais agradável. Da mesma maneira que é feito com o aparelho labial, com o fio ortodôntico por dentro, fazendo toda a biomecânica de movimentação. Então vamos para a nossa próxima imagem. Produção, pode passar para a gente? Aí, para ilustrar a mordida, que realmente não toca, tá? Então você consegue fazer o alinhamento sem se preocupar, se eu usar o aparelho por dentro, eu vou mastigar e vai descolar, toda hora solta. Não, isso aí não. O profissional ortodontista ele vai adaptar os brackets numa situação que você permita fazer a correção sem nenhum incômodo. Agora, existem casos mais complexos, né, doutor? Perfeito, também, exato. O que envolve aparelhos ortodônticos. Existem casos que precisam extrair alguns dentes antes de colocar o aparelho. Que casos são esses? É comum isso acontecer? Sim. Realmente são comuns esses casos. Isso é muito natural, de repente, devido a uma geração que nós estamos, onde ninguém mais utiliza a boca para mastigar. As pessoas hoje querem ter uma alimentação mais semi-triturada, mais pastosa, onde você coloca o alimento na boca e simplesmente faz 2 movimentos e já engole. Então a musculatura, a estrutura óssea, dentária, ela precisa ser desenvolvida, né? Ela precisa ser desenvolvida para poder abrir espaço para os dentes. Então, o que é curioso?
a gente recebe muitos clientes no consultório, né, crianças de 9, 10 anos, com as mães preocupadas com os dentes tortos. Por quê? Porque toda a estrutura anatômica de um organismo, ela cresce, toda, perna, braço, tudo cresce. Os dentes, diferente disso, não. Ele não cresce, ele troca. Então você vai ter uma criança com 8, 9 anos, uma criança com um dente de adulto de 30, 40 anos, ou seja, o dente ele é trocado, mas a estrutura óssea ela não foi acomodada ainda. E aí tem esse desconforto onde entra o profissional ortodontista já para poder acomodar espaço para esses dentes. Infelizmente, às vezes você não consegue. E aí é necessário arrumar espaço. Vou fazer uma revelação aqui ao vivo. Na época de adolescência, eu sofri bullying na escola porque o meu caso era exclusivamente com um canino que não comportava devido aos dentes serem muito juntos, né? E aí eu usei popularmente, eu vou dizer como eu sei, tá, doutor? E aí você me corrige. Um aparelho que ele era uma forma de um capacete por conta de um dente. Mesmo com todo o avanço que a gente tem hoje, com toda a tecnologia, a gente ainda utiliza esses aparelhos que não são nada estéticos e causam desconfortos, principalmente quando a gente está no período escolar? Sim. Olha, hoje, o que é interessante entender é o seguinte, para toda a biomecânica do movimento, a gente precisa ter um ponto de apoio. E nesse caso desse aparelho, o apoio na cabeça e o dente vai para trás. Esse aparelho é excelente, ainda uso até hoje no meu consultório. Mas hoje nós temos outros tipos de dispositivos, que são dispositivos de ancoragem definitiva, que a gente chama de mini implante, que são parafusos que a gente coloca na estrutura óssea entre os dentes, que servem como apoio para colocar os dentes para trás e arrumar espaço. Então hoje você já não precisaria usar esse dispositivo. Então, a gente fica mais tranquilo com essa novidade, né, doutor? Agora, a gente tem aqui uma outra imagem que, como nós falamos, o mercado ele vai se adaptando às nossas exigências, digamos assim, ao nosso estilo de vida, né? E a gente tem um outro aparelho também que me chamou bastante atenção. Eu não sei se é exatamente esse, mas se chama aparelho invisível, que é como se fosse uma placa encaixada nos dentes. Esse ainda é o aparelho lingual, mas uma outra técnica, tá? Onde é feito o seguinte, o ortodontista ele molda o paciente, é feito um escaneamento desse modelo, esse modelo ele vai para o fabricante vai fazer o aparelho numa acomodação anatômica de cada dente. Tá? A gente tem foto dele? Esse aí, ó, essa parte dourada aqui é o aparelho, você vê que ele é acomodado anatomicamente ao dente, tá bom? E esse aparelho invisível, que são as placas, né, existem fabricantes nacionais e fabricantes internacionais. Hoje, por causa do dólar, a gente até está evitando um pouco utilizar esses fabricantes, mas assim, são realmente placas, tá? Não são para todos os casos, são casos específicos, tá? E aí você tem muito condições de melhorar a estética do paciente, mas é um aparelho móvel. Como você mesmo falou, o aparelho móvel ele tem esse incômodo. A pessoa, quando for comer, tem que tirar, e assim, vai muito da determinação do cliente. O cliente tem que estar determinado a usar a placa. Vamos explicar então na prática o que nós temos aqui no estúdio para a gente entender um pouquinho sobre as diferenças entre os dentes. Para mim até então era algo único, universal para todos os tipos de aparelhos, só que a gente percebe que os tamanhos são diferenciados e a coloração também, né, doutor? Isso. É aquele negócio. Hoje existe essa intenção da pessoa se passar cada vez mais imperceptível o uso do aparelho. Então, assim, o diagnóstico, o planejamento, a execução do tratamento, ela é o primordial, independente de que tipo de aparelho você vai utilizar. Até porque o aparelho em si não vai fazer muita coisa. Agora, você utilizando o tipo de aparelho, aqui você tem aparelhos autoligados, que aqui não utilizam elásticos, tá? Então, são aparelhos onde você tem uma movimentação dentária que seria o ideal, aparelhos mais estéticos, tá? E esses aparelhos estéticos, qual é a finalidade dele? É realmente fazer com que a pessoa sorria, tenha uma vida normal e não passe aquela percepção de a pessoa muito jovial, muito jovem, muito nova, né? Ou seja, aquela pessoa que apesar de madura, ela tem assim uma coisa que dá um glamour no sorriso dela, ela fica mais bonita, né? Então, essa é a finalidade. Agora eu gostaria de saber um mito e verdade a respeito do aparelho. Dizem que esses aparelhos mais estéticos, no caso tem essa coloração mais transparente, eles podem ficar amarelados e que durante algum tempo, e aí podem passar isso para as pessoas que estão falando com a gente, se comunicando, ou convivem com a gente,
algo de falta de higiene, por exemplo, ou de escovação, de cuidados essenciais com esse tipo de aparelho. Isso é verdade? Ele pode ficar amarelado durante algum tempo? Então, nesse caso, existem realmente infinitos tipos de fabricantes e materiais. Então, nessa hora é interessante, quando você estiver fazendo a colocação do aparelho, normalmente esses materiais que não são tão aconselhados, devido a evidências científicas até, eles estão saindo do mercado porque eles não conseguiram mais ter do ortodontista a utilização. Então, em relação à coloração, não existe isso aí. O que existe é o quê? É o hábito da pessoa comer alimentos com muito pigmentos. Então, a pessoa fuma, a pessoa toma muito café todos os dias, Coca-Cola, e aí ela tem que ter o retorno periódico ao ortodontista para que ele possa estar, de repente, com gel de bicarbonato, limpando esses brackets periodicamente. Ele vai ficar sujo? Não. O que normalmente você observa é que o bracket, ele mantém uma coloração e o dente escurece. Aí o cliente começa a reclamar. Então, durante até esses tratamentos, o paciente, às vezes, no meio, diz assim, doutor, eu quero fazer um clareamento, que eu estou sentindo meus dentes um pouco amarelados. Aí falou, complicou, porque o aparelho não tem como. Então, normalmente, o que acontece é isso. Se a pessoa mantiver as frequências, as consultas, o profissional vai avaliar e normalmente não existe isso aí. O elástico, sim. Ele pega o pigmento todo dos alimentos concorrentes, mas isso, com o tempo, o profissional vai trocando. Por que em alguns casos utiliza-se os elásticos, as ligas, e em outros casos utiliza-se esse ferro que nós estamos observando aqui, doutor? Esse aparelho, o que acontece? Ele não possui elástico, ele tem um dispositivo que é uma trava, uma lock. Então, o que aconteceu? O advento desse tipo de aparelho permitiu que a incidência de placas bacterianas durante o tratamento ortodôntico fosse diminuído e o resultado de alguns tratamentos, as injúrias ortodônticas, fossem diminuídas. Isso tudo ainda tem evidências científicas sendo realizadas, né? Como eu falei, aquele aparelho labial ele tem evidência científica de mais de 100 anos de tratamento e casos acompanhados há mais de 40 anos. Esses casos não. Esses casos eles estão sendo acompanhados agora, depois de concluídos, e a gente está vendo essa evolução. Ou seja, isso aqui é um aparelho que já vem acompanhando assim a nova geração. Um aparelho onde o sistema de dor do movimento ele é menor, porque ele não tem um elástico. O elástico ele gera um certo atrito ao frio e é o movimento ortodôntico. Então ele vai permitir que esse movimento ele seja mais suave, menos dolorido. Então pode ter esse incômodo, mas com essa tecnologia e avanços a gente está conseguindo minimizar isso. Exatamente. Agora a gente tem uma imagem aqui na nossa tela interativa. O que seria isso? Então, essa é outra situação da confecção de aparelhos linguais, também por scanner, que é a marca Orapix. Então, o profissional, o ortodontista, ele faz a moldagem, manda para o laboratório, ele faz esses dispositivos, e aí o que é interessante, assim, a ortodontia, ela vai corrigir todos os problemas. Agora, o que você vai usar na sua boca, aonde isso vai ser fabricado, isso vai ter um certo custo, tá certo? Agora, isso aí, com certeza, você vai ter um material de boa qualidade. Bom, doutor, pena que o nosso tempo está acabando. Muito obrigada pela sua participação. Gostamos muito de entender um pouquinho mais a respeito desse universo ortodôntico, porque muito se fala, muito se vê, mas pouco se sabe, né? Nós, enquanto leigos. Então, muito obrigada e até a próxima. Muito obrigado. E para você de casa, obrigada pela sua participação, pelo seu carinho. A gente volta amanhã às 9h20. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e até lá. Tchau.